Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Ruth. Tanto nas versões antigas da Bíblia Sagrada, como também as versões modernas, trazem no título do livro o nome daquela que é a principal personagem, Ruth. Quanto à autoria e à data, não se sabe ao certo quem foi o autor e qual teria sido a data da sua escrita. Porém, o Talmud e a tradição judaica atribuem a escrita a Samuel, tendo em vista a similaridade da linguagem do livro de Ruth com os livros de 1ª e 2ª Samuel. A história narrada no texto se passa na época de Juízes, provavelmente mais para o final desse período, entre os anos de 1370 a 1041 a.C. E os fatos ocorridos e narrados no livro abrangem um período de mais ou menos 12 anos. Porém, a escrita do livro ocorreu bem depois, provavelmente um pouco antes ou durante o reinado de Davi, entre os anos de 1011 a 970 a.C. A história do livro de Ruth começa e termina no vilarejo de Belém de Judá, com uma passagem pelo país de Moabe, uma nação pagã e inimiga de Israel, que ficava a leste do Mar Morto. Esse país teve origem com Moabe, o filho de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 19, versículo 37. Mais tarde, os judeus enfrentaram a oposição do rei Balaque, que era o rei de Moabe, e que contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o que Deus não permitiu. Porém, Balaão orientou Balaque a fazer com que os israelitas pecassem para que Deus ficasse irado contra eles e os castigasse, o que aconteceu, conforme nós lemos lá em Números capítulos 22 a 25. Na época dos juízes, os moabitas oprimiram o povo de Deus durante 18 anos. E mais para frente, nós veremos que Saul lutou e derrotou os moabitas, enquanto que Davi teve uma aparente paz durante o seu reinado. Porém, mais tarde, Moabe voltou a incomodar o povo de Israel, conforme nós veremos lá em 2 Reis, no capítulo 3, nos versos de 5 a 27, e também em Esdras, do capítulo 9, versículo 1. Moabe era um país idólatra, e por causa da sua idolatria a Quemos, uma divindade pagã, e a sua oposição a Israel, Deus amaldiçoou Moabe, conforme nós veremos em 1 Reis 11, versículo 7 a 33, 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. Nós veremos também nos livros de Isaías, Ezequias e Amós mais à frente. E este era o país de Ruth, o país de origem dela. Ela era moabita. A história de Ruth aconteceu nos dias que julgavam os juízes, conforme nós vemos lá no primeiro versículo. E conta como Ruth, uma estrangeira, que originava-se do país inimigo de Israel, veio a crer no Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, através da fé e testemunho da sua sogra, que mesmo após uma grande tragédia em sua família, onde esta perdeu o marido e mais tarde seus 2 filhos, e mesmo em meio à amargura de alma, ela continuou a crer em Deus e pôde orientar a sua nora de acordo com a lei. Pela providência divina, uma estrangeira que se converteu ao Deus de Israel pôde trazer a alegria para sua sogra, se casar novamente e ainda teve o privilégio de fazer parte da linhagem de Davi, o rei mais importante de Israel, e, consequentemente, fez parte da linhagem do Messias, conforme nós vemos na genealogia de Cristo lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. E alguns dos propósitos do livro são
Demonstrar a legitimidade do reinado de Davi, apesar de Ruth, sua ancestral, ser moabita, já que a lei de Moisés estabelecia que o rei deveria vir de entre os irmãos, ou seja, teria que ser um israelita legítimo, conforme nós vemos lá em Deuteronômio 17, versículo 15. Através de Boaz, o parente resgatador, de acordo com a lei do Levirato, que era um legítimo israelita da tribo de Judá, Davi teve sua descendência legitimada. Outro propósito é mostrar que o plano redentor não limita-se apenas a Israel, e ele estende-se também aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são israelitas, então são chamados de gentios. Nós somos gentios. Mostrar que uma pessoa verdadeiramente convertida, até mesmo uma moabita, que fazia parte do povo inimigo de Deus, poderia ser fiel a Deus e assim ser aceita em Israel. Mostrar também a providência divina, como nós vamos ver em toda a história narrada, a mão de Deus com a providência divina. Mostrar também o compromisso nos relacionamentos e mostrar o amor romântico. Em Ruth, nós veremos, no capítulo 1, a falência de Elimeleque e Noemi, as tragédias na família e a conversão de Ruth à fé de Israel, e também a viagem dela com sua sogra para a terra natal. No capítulo 2, nós vamos ver que Ruth descobre o seu parente resgatador. No capítulo 3, Boaz promete a Ruth um parente resgatador, fosse outro parente próximo ou ele mesmo. No capítulo 4, dos versículos de 1 a 12, nós vemos que Boaz se torna esse resgatador de Ruth. E nos versículos 13 a 17, Noemi é abençoada por meio do filho de Ruth e Boaz, Obed. Dos versículos 18 a 22, nós vamos ver a genealogia de Davi e, consequentemente, do Messias. O livro de Ruth também nos aponta para Cristo, quando nós vemos a figura de Boaz, o resgatador que cumpriu a lei, resgatando e casando-se com Ruth, mas fazendo tudo isso com amor. Assim também nós vemos como Cristo demonstrou seu amor imenso, cumprindo a justiça de Deus e resgatando a sua noiva, ou seja, a igreja. Bem, por enquanto ficamos por aqui. Boa leitura e que Deus te abençoe.